Muito boa tarde, Mundial, e vocês chegando para te fazer companhia nesta tarde diferente aqui em São Paulo. Uma hora sai sol, uma hora quer chover, mas estamos aí com a primavera batendo a nossa porta. E hoje, para falar de saúde, que você sabe, toda quarta-feira o nosso tema é relacionado à saúde. Eu tenho o prazer de receber aqui no Mundial e você, Marcela Moreira, bem-vinda. Obrigada, Samira. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço por estar aqui hoje, viu? A Marcela, ela é enfermeira neonatal e pediátrica e consultora internacional em lactação. Ela atua na atenção materno-infantil há 17 anos e é uma das idealizadoras do Núcleo Mãe, que é maternidade, acupuntura e educação. Vamos falar hoje de aleitamento materno, da famosa amamentação, mas também do desmame gradual e tudo isso que envolve esse universo, né, Marcela? Exatamente, esse universo que eu falo que a amamentação é só a pontinha do iceberg. Existe todo um contexto parental ali para acomodar aquela família. E muitas vezes aquela família só descobre quando já tem o bebezinho ali no momento, né? Exatamente. E outras pessoas nunca descobrem que tem todo esse envolvimento. Exatamente. Muitas mulheres só têm acesso a essa informação quando estão vivendo o problema. E aí não é da melhor forma possível, né? É na dor, é na dificuldade. Né? Aí aprende na raça, né? Exatamente. E às vezes a gente vai dando umas capengadas aí no meio do caminho. Exatamente. Mas você que está nos ouvindo pelos 95,7 FM e 660 AM, também pode acessar o nosso site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube e acompanhar o nosso bate-papo aqui, que está sendo ao vivo na Avenida Paulista. Bem-vinda à nossa bancada. Muito obrigada. Marcela, para começar o nosso bate-papo, existe uma frase que diz assim, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Né? Só que a natureza, ela é sábia, a gente sabe disso. Mas eu te pergunto, a mãe e o bebê passam por um período de adaptação? É necessário este período também de adaptação para essa mãe se sentir mãe de verdade? Acho que para a mulher é muito mais, a percepção é muito mais real, porque muda o corpo, né? Existem várias alterações corporais que lhe fazem pensar, agora estou gerando, né? Tem várias, o bebê começa a mexer e aí isso dá uma noção de parentalidade, né? Uhum. Diferente do parceiro que não está gestando. Mas é um momento maravilhoso da concepção e da gestação que a gente já inicia o processo de conexão com a nossa criança, né? Então é muito, muito, muito importante a gente ter uma atenção especial para a gestação. A amamentação é só mais um elemento, né? É um elemento, exatamente. Então, se a gente pensar nos 1000 dias de vida do bebê, né? Da janela de oportunidade dos 1000 dias, está englobado o quê? Está englobado a gestação e os 2 primeiros anos de vida da criança. E muitas mulheres acabam pensando só no depois do nascimento, né? E quando a gente precisa pensar já na pré-concepção e na concepção, ali na gestação, como é importante trabalhar esse pré-natal. O pré-natal, né? E isso é uma coisa que me chama a atenção no teu trabalho. Quando você fala da amamentação no pré-natal, que tipo de trabalho é feito? Como que a mulher pode se preparar para esse momento? Porque a gente está falando aqui de amamentação. Exatamente. Bom, as alterações no corpo da mulher começam já por volta do 2º trimestre de gestação, aumento das mamas, a produção de colostro, a barriga começa a apontar já ali, então começa a ter algumas alterações fisiológicas, né, no corpo para preparar para a amamentação e é natural, não precisa fazer nada no corpo com relação à preparação, mas a gente precisa preparar com educação, né, então eu faço um trabalho de pré-natal com as gestantes, com a parte pré-natal de lactação, de amamentação, com o objetivo já de trazer informações sobre as alterações do corpo, sobre o colostro, sobre o leite maduro, os primeiros 15 dias de vida do bebê, o que é a amamentação fisiológica, o que é o normal, o quando não está normal, que precisa pedir ajuda,
o básico, que é pega, posicionamento, também vai acontecer. Mas, principalmente, a gente vai trazer para essa família informação do que não é normal, quando se preocupar, quando pedir ajuda. E aí, a gente tem esse suporte construído ainda no pré-natal, né? Então, para as mulheres, por exemplo, que têm fatores de risco relacionados ao atraso da descida do leite, que podem ser desde uma diabetes gestacional, um hipotiroidismo, uma cirurgia de mama anterior à gestação, silicone, né, entre outras alterações aí, a gente pode fazer a coleta de colostro pré-natal. Então, quando eu atendo essa mulher entre 30 e 34 semanas, e ela tem esse fator de risco para atraso na descida do leite, a gente pode estar fazendo um protocolo de ordenha pré-natal de colostro, que é o primeiro leite e que a gente considera a primeira vacina do bebê, ainda antes do parto. Ele é diferente do leite? Ele é viscoso. Eu costumo falar que ele é como a clara do ovo e com a coloração da gema. Tá. Então, você lembra de um ovo, pega a clara, fricciona assim entre os dedos, você vê que ela é pegajosa, ela é espessa, ela é colante e ela é da cor da gema do ovo, né? Por conta do beta-caroteno. Mas ela é a primeira vacina no bebê, é quem faz a primeira camada de proteção no intestino do bebê. Então, por que a gente faz a coleta de colostro pré-natal? Porque é ela que vai favorecer, expelir o cocô, né, o mecônio do bebê, então já vai começar aquela função gastrointestinal ali, vai fazer uma camada de proteção para o nosso bebê e vai ajudar a manter os níveis de glicose desse bebê para se adaptar à vida fora do útero. Então, quando a gente tem essa indicação de coleta de colostro pré-natal, a gente tem ali uma oportunidade dessa mulher já ir também se conectando com o próprio corpo, já saber fazer a expressão para retirar o colostro, já saber que como que é uma mamada eficaz, porque ela vai aprendendo nesse processo. Eu considero que é até mais rápido, porque ela já manejou a mama, ela já sabe como que é o corpo dela, ela já percebe as alterações dos primeiros da descida do leite. Então, a mulher que já manejou durante o pré-natal a mama para retirada desse colostro, e ela já, quando começa a descer o leite, que o peito fica cheio, pesado e endurecido, ela já sabe reconhecer. Ela fala, tá descendo o meu leite. E aí eu falei, por que você tá percebendo? Agora já tá mais pesado, mas tá duro? Não, tá mais pesado, tô sentindo um pouquinho mais cheio. Então, ela tem essa percepção. Isso dá o quê? Segurança também. Já é o leite? Colostro já é leite. Colostro já é leite? Colostro já é leite. Só que é o primeiro leite. É o primeiro leite. A saída abundante de leite acontece por volta de 30 horas de pós-parto do bebê. Começa a sair com 30 horas. E a gente vai ter aquela descida do leite mesmo entre mais ou menos o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Que aí a mama fica pesada, dura e às vezes pode ficar dolorida. E o bebê ter amamentado, a sucção facilita com que esse Você falou uma coisa leite. Perfeita. É só a sucção do bebê ou a extração que vai favorecer o reconhecimento do nosso corpo que o bebê saiu e que precisa aumentar copiosamente a produção de leite. Então, tirar a placenta, né, o parto propriamente dito, é o primeiro start. O segundo start é esse bebê no contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento. E o terceiro start é o bebê mamar de maneira em livre demanda para que ele comece a contar para o corpo, né? Olha, tem um bebê que já saiu aqui do corpo, precisa mandar leite. Então, ele vai informando de maneira sistemática a cada mamada que o bebê precisa de mais leite. Então, essa produção ela vai aumentando. Então, o bebê que às vezes a mãe tem um risco, por exemplo, com diabetes gestacional, ele tem um risco maior para hipoglicemia, ou é um bebê um pouquinho mais sonolento, ou ele é um bebê grande, bebês grandes são sonolentos, ou eles têm um consumo maior, um aporte maior de ingesta. Então, ele vai precisar ir com mais frequência pro peito. Então, se eu tenho um atraso na descida do leite por conta da insulina, enfim, por N situações, esse bebê corre o risco de entrar com uma fórmula láctea por conta de hipoglicemia, que é uma intercorrência normal. Se eu já tenho esse colostro coletado, eu posso estar fazendo a expressão manual, ou pegar esse colostro, colocar na bochechinha do meu bebê, massagear e eu vou recuperando ou vou mantendo a glicemia próximo do normal.
né? Que incrível isso. É lindo, gente. É lindo, né? É lindo. O corpo é muito perfeito. Mas é muito lindo. E o colostro, ele começa a ser produzido no organismo da mulher a partir de quando? Segundo trimestre. Já no segundo trimestre. No segundo trimestre de gestação. A gente já percebe, inclusive, um aumento das mamas no segundo trimestre de gestação. Tá. Então, já é o corpo se preparando para guardar esse colostro lá dentro do tecido. Por que esse colostro não sai? Porque o mesmo hormônio que segura o leite dentro o bebê dentro do útero, segura o leite dentro do alvéolo. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Quando a placenta sai, esse hormônio sai também e aí ele permite a saída do leite. Eu falo que a natureza é inteligente lindo. demais e funciona tudo numa regrinha, né? Exatamente. É uma escala, né? É uma evolução mesmo, assim como do bebê. E alguns bebês têm dificuldade para mamar? Tem sim. Os bebês, eles estão num processo de aprendizado. Eles nasceram e estão se adaptando na vida fora do útero. Assim como a mulher também vai se adaptar e vai aprender nesse processo. Então, é um aprendizado mútuo. O que a gente tem de diferente? Quando a mãe está preparada no pré-natal, desde o pré-natal, ela sabe reconhecer qual que é o comportamento do bebê e ela sabe intervir no melhor momento. Então, o que é essa intervenção no melhor momento? Fazer a livre demanda, colocar esse bebê para mamar, reconhece os sinais de fome. O choro, por exemplo, ele não é um sinal de fome. Né? O primeiro Isso sinal... é lenda. É lenda. Na verdade, o choro é um sinal de muita fome, né? Já passou muito do time. Então, na verdade, o primeiro sinal de fome é aquele bebê que procura de olho fechadinho o próprio punho para mamar, já começa com os movimentos orais, né? Procurando o peito. Então, olha para a esquerda, para a direita, tenta mamar a mão, tenta mamar o punho da roupinha. Então, esse é o primeiro sinal de fome. E ele tá ali te dando dicas, né? Tá te dando um start. E aí depois, quando ele começa a chorar, que ele não é atendido, que ele não é atendido, que não é atendido, aí ele abre o berreiro. Aí depois eu preciso reorganizar esse bebê para colocar ele no peito. Ele não vai aceitar o peito se ele tá nervoso. Quem é que come chorando? Primeiro acalma. Organiza e aí coloca no peito. Porque essa mãe também vai ficar nervosa com esse bebê, né? Quem é que não fica nervosa com o choro do bebê, né? E essa energia passa pro bebê? Ele também, você sente que às vezes um nervoso, o emocional desta mãe afeta também o emocional desse bebê? A mãe é um ser especial, né? Então, ela sempre... a gente sempre vibra com o nosso bebê, né? E ele entende todas as nossas emoções. Tanto é que quando a gente fala assim, conversa com o seu bebê desde a barriga, é porque quando ele nascer e você conversar com ele, ele vai entender. Então, por exemplo, eu já tive bebê que quando a mãe colocou uma determinada música, o bebê acalmou. Porque era a música que ela utilizava para se acalmar, tal. E o bebê foi parando de chorar. E foi lindo, porque você fala, gente, não precisou conversar. Foi a música, foi a vibração daquela música, então, né? Então, tem a voz dela, tem a presença dela e tem os hábitos dela também. Também. Então, aquela mãe que é notúrnica, né? Ela vai ter um bebê que também pode ser que ele seja mais agitado à noite, né? A gente tem mãe que trabalha à noite e ela fala assim, nossa, meu bebê não dorme. Sim, mas você dormia esse horário? Não, eu não tinha sono, aproveitava para trabalhar. Porque ela precisava trabalhar mesmo. E ok, mas a gente entender que esse bebê ele vai seguir o mesmo comportamento daquela família e principalmente daquela mulher que foi quem o carregou os 9 meses. A ligação é muito forte. A ligação é muito forte. A gente fala do holding, né, que é o colo. Que os 3 primeiros meses do bebê, e isso é muito importante alinhar com a mãe, porque a expectativa e a realidade. Os primeiros 3 meses do bebê é de estrogestação. Então, o que é estrogestação? Não existe um bebê fora do colo, né? Então, ele precisa do colo. Então, colo não vai deixar mimado, não vai deixar mal acostumado. O bebê precisa para modular a experiência dele e para se reorganizar de colo. Então, vai ser um bebê que às vezes vai mamar e vai pro colo do parceiro, vai pro colo da parceira, vai pro colo do avô, da avó, da rede de apoio. Por quê? Porque se a gente coloca no berço, realmente tem espinho. Tem que ir para algum colo. Tem que ir, é muito forte. Mas se o bebê for colocado no berço e necessitar, né, de presença de colo, tem que dar o colo. Colo porque é necessário. Ele estava na barriga da mãe, né? Todo envolto. Ele estava ali, todo aconchegante. Exatamente. Tá, nasceu. Então, esse contato é importante para o bebê. É necessário. A gente chama de holding, que é esse holding. Holding, colo.
reorganização. Essa esterogestação é a gestação fora do útero que precisa para maturação neuronal. Ou seja, eu preciso amadurecer esse cérebro para sobrevivência fora do útero materno. Legal. Então, eu preciso da colo. Colo não é mimar o bebê. Colo é atender as necessidades para o melhor desenvolvimento do nosso bebê. Então, e isso independe também de quantos meses esse bebê possa ter? A esterogestação é até o 3º mês de vida. Esterogestação. Esterogestação. Gestação Perfeito. fora da barriga. Até os 3 meses de vida. Que legal. Agora me diz uma coisa. Você estava me falando muito, você falou agora da rede de apoio, e a gente conversou antes sobre uma coisinha chamada educação parental. Exatamente. O que o papai como que o papai faz parte dessa estrutura de mãe e bebê? Pois é uma construção, né? De fato, o homem, ele só tem, o homem, o parceiro, a parceira, ele só tem essa percepção de filho, de paternidade, depois que realmente o bebê nasce. Mas essa construção começa, então, na gestação. O parceiro ou a parceira, ele não é rede de apoio. Ele é o pai ou a mãe, enfim, ele tá ali 50-50, né? Eu brinco que é 50% a mãe e 50% o pai. Ele é parte desse triângulo. É um triângulo, né? É um triângulo. Então, na verdade, é uma obrigação junto... eu falo que tem responsabilidades maternas e paternas, e essas se dividem. Então, a gente está num processo de construção. Então, o pai, ele não é rede de apoio, ele é participante, é parte integrante. Mas o parceiro volta a trabalhar muito rápido, sim, mas existem outras coisas, né? Se a gente não tem uma licença parental que vai permitir que essa pessoa fique junto com a mulher em casa para poder conduzir aquela licença maternidade, existem outras coisas que ele pode estar fazendo para que favoreça essa parentalidade. Então, ele vai criar laços e conexões com essa criança, mas também vai dar suporte para essa mulher estar bem, porque a gente passa, assim, também por um blues puerperal, por uma melancolia pós-parto, que é normal, é hormonal, mas para que a gente consiga ali se conectar. Então, o parceiro, ele não é rede de apoio. O parceiro é parte integrante dessa construção parental, da parentalidade consciente. Então, ele também é responsável, não só... O peito é nutrição, é conexão, é integração emocional, é conexão emocional, mas o parceiro vai criar a sua conexão emocional, física, esse elo com a criança também, para dar condições dessa mulher, dessa pessoa que gestou, de cuidar também. Então, é uma construção que precisa ser dividida. Então, antigamente, nós tínhamos os homens que saíam para trabalhar, a mulher ficava em casa e a carga mental ficava, né? A carga mental, física, emocional ficava para a mulher. Hoje, a gente já entende que é extremamente importante e muito mais positivo quando a gente consegue fazer essa conexão, conversar com o parceiro na gestação sobre como vai ser a criação, como que você gostaria que fizesse X, Y, Z, cuidado, como vocês pensam em educar. Essa construção tem que ser antes, eu falo que até antes da pré-concepção, para você ver se realmente é o cara da sua vida, ou a mulher da sua vida, mas não fez antes, faça na gestação. É importante a gente conversar sobre como que a gente vai criar essa criança, quais são os valores, como que a gente vai conduzir essa criação. Então, isso é parentalidade consciente, né? Parentalidade consciente. Como é importante a gente falar disso, né? Demais. Porque o mundo mudou. Eu acho que depois da pandemia mudou mais ainda. Eu acho que a gente evoluiu mais de 10 anos em 3 anos. Você acredita nisso? Eu acredito. E durante a pandemia, você teve muitos pedidos de socorro nessas consultorias? Nossa, que pergunta especial. Eu tive muitos pedidos de socorro, especialmente para o desmame gradual, né? Desmame gradual. Como que a gente não falou disso ainda? Exatamente. Mas eu tive muitos pedidos de socorro, como quem diz, meu filho não dorme e eu preciso desmamar, ou meu filho mama toda hora e preciso desmamar. Eu tô com a carga mental muito pesada, mulheres muito estressadas com a questão das crianças dentro de casa, as crianças que não foram para a escola. Esse trabalho de home office que foi extremamente pesado. Mas a gente está de home office, é mais fácil, porque a gente não precisa se deslocar. Vírgula, para a mulher não é mais fácil, porque ela tem que administrar a casa, os filhos e o trabalho, né? E a vida pessoal.
e tudo ao mesmo tempo. Então, eu tive, sim, muitos pedidos, eu atendi, mudou meu olhar para o online, porque eu era uma pessoa que só colocava algumas coisas online, realmente por distância, de países ou de estados, mas eu passei a atender muito mais mulheres, principalmente para o desmame gradual, que é esse processo de construção da parentalidade consciente e de ampliar a comunicação da criança, que era antes intermediada pelo peito, para uma comunicação intermediada pelo mundo da linguagem, né? Pela fala, pela comunicação e pelo recurso da criança de elaborar o mundo, que é a brincadeira. E com que idade pode-se pensar já no desmame? A gente orienta, né, o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, o aleitamento materno como principal fonte de alimentação para a criança até os 12 meses, e dos 12 aos 24 fazem parte da janela dos 1000 dias da criança. Mas a alimentação já é a alimentação da casa. Então, o aleitamento ele continua sendo importante para a proteção dessa criança, né, para a construção epigenética de toda a constituição física, neuronal dessa criança, mas a gente já pode fazer algumas interdições para o desmame gradual. Então, eu já posso estar orientando essa família como que a gente vai remover a livre demanda. Então, a partir do primeiro ano de vida, eu não preciso ter a livre demanda como regra principal para manter a lactação. Então, eu já posso fazer algumas interdições, que escolher um lugar para amamentar essa criança, que não seja um lugar que tenha muito recurso visual, em que eu já nomeio para essa criança, agora a gente vai mamar nesse cantinho, quando você quiser me mamar, é só pedir para mim, para a mamãe, a gente vai mamar, só que não vai ser mais em qualquer lugar. Por quê? Porque aí eu consigo já destinar um momento de conexão para essa criança e vou conseguindo inserir ela no momento da linguagem. Então, vamos supor que a criança quer mamar e ela pede, mamãe, quero mamar. Aí você vai se conectar com a criança na parte direita do cérebro dela, que é o visual, né? Então, primeiro se conecta com o lado direito, que é esse contato, essa emoção, esse não verbal. Você abaixa, a mamãe vai dar mamar para você. Então, vamos pro nosso cantinho do mamar? E aí a criança, a primeira vez a gente dá o colo, na próxima vez a gente estende a mão e a criança vai andando, né? E aí você senta lá, você amamenta essa criança lá e você fala assim, olha, quando então chegar, né, até 10 a gente vai encerrar a mamada, né? Então você conta até 10, a gente vai trazendo esse processo de interdição para a criança, mas ela sabe que quando ela pedir, ela vai ter o mamar. Então, na primeira semana, ela vai muitas vezes para o cantinho do mamar. Mas na segunda semana ela vai poucas vezes, porque é muito mais interessante eu ir para um lugar para eu brincar do que eu ficar lá num lugar ermo que só tem a cadeira. Conectar com a minha mãe é muito importante, mas talvez para mim só seja necessário de manhã, tarde e à noite. Então a gente reduz essa livre demanda. Lógico que tem choro, mas também tem colo, tem conexão, tem acolhimento. E ele pode perceber também, essa criança pode perceber que ela também pode fazer outras coisas agradáveis com a mãe dela. Nossa, perfeito isso. Exatamente isso. A gente amplia o olhar dessa mulher para brincar com a criança. Então, o universo da criança, o trabalho da criança é a brincadeira, é o brincar. Que legal. Então, eu coloco essa mãe para sentar para brincar com a criança. A gente, inclusive, na estratégia, a gente pede para a mãe montar uma caixa de habilidades de motricidade fina que é exclusiva da mãe com a criança. Então, não pode o pai brincar com essa caixa, é a mãe. Tá. Então, essa caixa ela é especial, ela fica para a mãe brincar com a criança. E quando a criança já quer mamar, a gente orienta a mãe a guardar essa caixa com a criança. Lógico que a primeira vez tem choro, o bebê a criança vai para trás e tal. Mas aí você fala assim, não precisa chorar, amor, a mamãe vai dar uma mamar, a gente só tá guardando as coisas. E mostra, e guarda, e coloca naquele lugar, no mesmo lugar a caixa. Mostra para eles, nós já guardamos, agora a gente vai mamar. Que legal. Criança inteligente, ela saca isso e vai. Rapidinho. E o programa acabou. Vou, amor. Olha, e foi tão importante, a gente conseguiu desenvolver o assunto de uma forma tão gostosa. Como é bom falar disso, né? Eu falaria Eu 2 não horas. sabia. Quem quiser contato com você, Marcela. No @Marcela Moreira Enfermeira ou no WhatsApp 11 971 733146 ou no meu site www.nucleomãe.com.br. Obrigada. Sucesso para vocês. Obrigada. Que coisa gostosa. Gente, conversei com a Marcela Moreira, ela é enfermeira, trabalha com crianças, com amamentação, com mães. Vamos lá, é Marcela Moreira, enfermeira no Instagram. É só seguir, se informar e se interessou? nucleomãe.com.br. Obrigada. Mundial e Você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Mais um programinha ao vivo aqui na Vibe Mundial. E daqui a pouco eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Até lá.